Estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine. Com quem esteja seguindo, nosso Senhor te guie. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar. E em cada passo teu, a mão de Deus virá te abençoar. Estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine. Com quem esteja seguindo, nosso Senhor te guie. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar. E em cada passo teu, a mão de Deus virá te abençoar. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar. E em cada passo teu, a mão de Deus virá te abençoar. Boa noite, meus irmãos, boa noite, minhas irmãs, queridos amigos, queridas amigas da Fraternidade Espírita Joaquim Portugal. É com alegria muito grande que nós estamos aqui mais uma vez nessa quinta-feira, trazendo para vocês mais algumas sementes do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje é com alegria muito grande que nós trazemos mais um filho dessa casa, mais um filho de Teófilo Otoni, que está fora hoje, mas que
já nos trouxe a grata certeza de que a semente bem semeada, bem adubada, ela produz frutos maravilhosos. E nós vamos começar a nossa reunião com a prece, que é uma ferramenta que nós temos para que nós nos liguemos com o mais alto, para que nós estabeleçamos essa ligação com um plano mais elevado, para que nós possamos receber o aprendizado da noite, o ensinamento da noite, e possamos doar também para muito mais pessoas, porque quando a gente aprende de fato, a gente consegue levar para os demais irmãos com os quais a gente convive. Então nós vamos dizer assim, humildemente, pedindo a cada um que fique como queira, de olhos fechados ou de olhos abertos, da forma mais confortável que lhe possa parecer. E nós vamos dizer assim: ó Senhor Jesus Cristo, amigo incondicional da humanidade, nós te agradecemos, Mestre bendito, por tanto bem que o Senhor nos ensinou. E o bem foi tão grande que até hoje nós buscamos aprender, entender todo o ensinamento que o Senhor nos deste. E te agradecemos por a existência dessa casa maravilhosa que nos dá a oportunidade de trabalho, nos ensina enquanto escola e nos cura enquanto hospital. E te pedimos, Senhor, que abençoe nosso irmão Ramiro Nascimento, para que ele seja inspirado e que receba da mesma forma conforme ele estiver plantando, estiver doando. Levai, Senhor, também os remédios que serão aqui produzidos para tantos que sofrem pelo mundo afora, tantos que sofrem não só de problemas físicos, mas principalmente das dores espirituais. Que a tua paz se faça conosco hoje e sempre. E, para iniciar, nós vamos trazer para vocês a mensagem que tem sido estudada durante essa semana e que no domingo ela é estudada amiudadamente, detalhadamente no nosso Família Feliz, sucesso aí de audiência que a gente tanto gosta. A mensagem que é trazida nessa semana é do livro Fonte Viva, a mensagem de número 64, Semeadores. E o evangelho, né, a passagem evangélica que Emmanuel nos traz é: eis que o semeador saiu a semear. São palavras de Jesus no evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 3. E Emmanuel nos comenta da seguinte maneira esse versículo. Ele vem nos trazer uma informação mais detalhada de como é que a gente deve cuidar dele. E Emmanuel nos diz, na lição Semeadores, ele nos diz o seguinte: eis que o semeador saiu a semear. Em Mateus, palavra de Jesus, Mateus capítulo 13, versículo 3. E assim Emmanuel comenta: todo ensinamento do Divino Mestre é profundo e sublime na menor expressão. Quando se dispõe a contar a parábola do semeador, começa com um ensinamento de inestimável importância que vale relembrar. Não nos fala que o semeador deva agir através do contrato com terceiras pessoas, e sim que ele mesmo saiu a semear, transferindo a imagem para o solo do espírito, em que tantos imperativos de renovação convidam os obreiros da boa vontade à santificante lavoura da elevação. Somos levados a reconhecer que o servidor do Evangelho é compelido a sair de si próprio, a fim de beneficiar corações alheios. É necessário desintegrar o velho cárcere do ponto de vista para nos devotarmos ao serviço do próximo. Aprendendo a ciência de nos retirarmos da escura cadeia do eu, excursionaremos através do grande continente denominado interesse geral. E, na infinita extensão dele, encontraremos a terra das almas,
sufocada de espinheiros, ralada de pobreza, revestida de pedras ou intoxicada de pântanos, oferecendo-nos a divina oportunidade de agir a benefício de todos. Foi nesse roteiro que o divino semeador pautou o ministério da luz, iniciando a celeste missão do auxílio entre humildes tratadores de animais e continuando-a através dos amigos de Nazaré e dos doutores de Jerusalém, dos fariseus palavrosos e dos pescadores simples, dos justos e dos injustos, ricos e pobres, doentes do corpo e da alma, velhos e jovens, mulheres e crianças. Segundo, observamos, o semeador do céu ausentou-se da grandeza a que se acolhe e veio até nós, espalhando as claridades da revelação e aumentando-nos a visão e o discernimento. Humilhou-se para que nos exaltássemos e confundiu-se com a sombra, a fim de que a nossa luz pudesse brilhar, embora lhe fosse fácil fazer-se substituído por milhões de mensageiros, se desejasse. Afastemo-nos, pois, das nossas inibições e aprendamos com Cristo a sair para semear. Então, essa lição, meus irmãos, muito linda, muito bela, eu gosto muito dessa passagem. A gente vai estudar ela com detalhes no domingo às 9h30, sendo que às 9h15 você já pode chegar que já tem música da boa, música harmonizante, para que a gente possa se sentir mais ligado com o estudo da noite. Bem, e essa noite, como eu disse, nós vamos trazer nosso irmão Ramiro Nascimento, o Ramirim, né, da nossa Mocidade Espírita, irmão Palminha. Aliás, nós já trouxemos alguns aqui da Mocidade. A Virgínia já esteve aqui conosco, o Sérgio Bartilotti, o Emmanuel, e tem outros que também são dessa época, são dessa mocidade, que trouxe tantos frutos. Nossa irmã, nossa querida Karine, nossa querida Vânia, nossa querida Maria Pepita, minha esposa, e tantos outros que militam aqui na casa, nossa querida Eliene, né? Rildo também faz parte desse trabalho que a gente faz aqui também. Então, nós queremos falar para vocês que esse trabalho de semeadura que nós estamos fazendo hoje, com a evangelização dos nossos queridos, dos seus pequenos, né? De 0 até 6 anos, de 6 até 11 anos, dos bebês também, e também dos nossos jovens no sábado, a partir das 17 horas, é um trabalho que frutifica, é um trabalho que dá a oportunidade de trazer para vocês pessoas que continuam no trabalho maravilhoso das coisas do Cristo. E Ramiro hoje milita no movimento espírita em Belo Horizonte e mesmo assim continua trabalhando e muito. Hoje ele vai trazer para a gente o tema educação, focado na ideia de que brilhe a vossa luz. Esse trabalho que ele vai trazer hoje é baseado no capítulo 5º do livro Pensamento e Vida. Aliás, nós temos um grupo de estudos capitaneado por ele, chamado GMAPE, e mensalmente a gente distribui um vídeo com esse estudo. Atualmente, na último vídeo, por exemplo, nós tivemos a presença do nosso irmão Toninho Amaral também participando desses estudos. Então, ele vai nos trazer essa mensagem, espero que seja muito útil para todos nós e que ele seja feliz. Ramirim, é com você, meu irmão. Pode seguir em frente aí. Boa noite, meus irmãos. É com grande alegria em nossos corações que mais uma vez temos a oportunidade de nos dirigirmos a essa casa que é tão cara aos nossos corações. É com grande alegria que compartilhamos esses momentos facilitados pela tecnologia, que nos dispomos aqui à distância, falando aos corações queridos e saudosos da Fraternidade Espírita Joaquim Portugal. O nosso tema da noite é a educação.
Nós falamos muito de educação o tempo todo, é um tema muito comentado, muito falado, estudado, mas poucos de nós paramos para refletirmos sobre a importância real da educação e dos impactos que esta tem em nossas vidas. A educação que na Casa de Portugal é algo muito importante. E nós não poderíamos deixar de falar, começando pelo seu patrono, Joaquim Alves Portugal, e a sua companheira, a professora Danil Peruíbe Portugal. Nós temos um dever de gratidão de, ao iniciarmos o assunto educação, de falarmos sobre ele, o Joaquim Alves Portugal, que tanto contribuiu para a educação na nossa Teoflotone e região, que falava vários idiomas, que era formado em Direito e Ciências Contábeis, foi professor de português, matemática, mas foi uma referência muito importante na nossa cidade, e ele, de tal forma que ele deixou a sua marca indelével, a sua marca incontestável. Foi aquele que contribuiu na fundação, de forma direta, na fundação do Centro Espírita José Kleber, e que depois tornou-se patrono da Fraternidade Espírita Joaquim Portugal. Então, nós não poderíamos de maneira alguma deixar de falar ou nos referenciar ao nosso patrono, ao patrono dessa casa que tanto gostamos, que tanto amamos e que tantas marcas deixaram em nossos corações e nossas almas. Elevamos o pensamento a Deus em gratidão, elevamos o pensamento a Jesus, agradecendo a Ele e aos benfeitores espirituais que trabalham de forma ativa nessa casa, para que o abençoe, porque realmente deixou a sua marca, deixou uma história muito bonita, e é interessante que todos nós possamos refletir na importância desse incansável professor. Mas também nós não podemos esquecer de que a própria doutrina espírita, ela é pautada em cima do estudo, do autoaprimoramento, da busca incessante pelo conhecimento, mas principalmente do conhecimento de si mesmo. Então nós não podemos destituir a casa espírita, o movimento espírita, a própria doutrina espírita, da sua profunda ligação com o processo educativo que nos marca. Então, nós gostaríamos de entender que não tem como a gente simplesmente falar da doutrina espírita apenas avaliando os seus impactos exteriores, avaliando apenas a caridade externa, sendo que a caridade maior que a gente pode ter, além de divulgá-la, além de ter todo esse trabalho
que a doutrina espírita nos deixa, nos facilita, é nós olharmos a caridade que podemos ter conosco mesmo, nos proporcionando oportunidades maravilhosas, profundas, importantes da educação, de se olhar para si mesmo a todos os momentos. Mas nós temos para a gente iniciar o tema, nós temos uma história interessante de um rapaz daqui de Belo Horizonte, que na década de 70, e nasceu na década de 70, logo no início, aqui na capital mineira, e era o último de uma família muito humilde, o último filho de um total de 10. Ele era o 10º filho. E como toda criança que nasce nessa circunstância, enfrentou dificuldades terríveis ligadas à fome, ligadas à violência que se tinha. Então, essa criança teve muito poucas oportunidades, até que um dia chegou uma assistente social dizendo para a mãe que levaria aquela criança para a FEBEM, dizendo que seria uma coisa boa, que ela teria oportunidade para estudar, que essa criança teria oportunidade de ser uma pessoa de bem. E a mãe, mediante aquele cenário de dificuldade, de tristeza profunda, como todos nós sabemos, como é muito comum na periferia de nossas grandes cidades. Então, essa criança foi levada para a FEBEM, mas a realidade se impôs. E essa criança viveu dos 6 aos 13 anos de idade, longe da família, como interno. Não conseguiu aprender muita coisa, não estudou, usou drogas, roubou nas ruas de Belo Horizonte, fugia daquele ambiente porque o ambiente não era propício. Então ele registrou 132 fugas e ele era considerado um caso irrecuperável, mas totalmente irrecuperável. As assistentes, psicólogos da FEBEM já o tratavam como alguém que não tinha jeito. Essa criança tentou suicídio aos 12 anos, devido a uma briga de gangues na rua de Belo Horizonte, foi muito maltratado e, pelo sofrimento, ele tentou o suicídio. Aos 13 anos, visitava a sede da FEBEM uma pedagoga francesa de nome Marguerite Duras, que viu aquela criança naquela circunstância e se aproximou dela. Tanto os assistentes sociais quanto a psicóloga ficaram assustados, dizendo: Marguerite, não se preocupe com essa criança. Essa pessoa não tem jeito. Essa criança, ela é totalmente alheia e não se interessa por estudar nem fazer nada. Admitir essas pessoas aquilo que a doutrina espírita nos ensina de uma forma muito profunda e muito bonita, de que ninguém está perdido, de que ninguém está entregue a si mesmo, de que todos somos filhos de um Pai amoroso, cuidadoso, e que nos ama profundamente, e que não tinha a menor condição aquilo ali. Bastasse um esforço para que aquela criança encontrasse o seu caminho
de felicidade, de harmonia, a sua integração com os propósitos mais belos e mais profundos da vida. Com Marguerite Duras, uma pedagoga, essa pedagoga francesa, que era firme, que se interessou e que em pouco tempo ela se entregou totalmente a essa criança. Ela se esforçou, ensinou ao nosso amigo. E ela buscou doar a esse rapaz, a essa criança, o máximo de si. Mas o máximo não é aquele máximo que nós estamos acostumados. Ela se entregou de corpo e alma. Ensinou para ele a dar e receber afeto. Ele aprendeu a ter autoestima, autoconfiança. Eu estou contando uma história do Roberto Carlos Ramos, que ganhou um codinome de o contador de histórias. Aí, dentro desse cenário, dentro dessa situação em que ele se mudou, ele adotou o Roberto Carlos. E, um certo dia, ele descobriu que ela iria voltar para a França, porque o visto dela já tinha mudado, então ela resolveu ir. E nesse caso, ele entrou intimamente em desespero. Ele mesmo começou, então, um processo de auto-boicote. Falou assim, não, ela vai me abandonar, eu vou voltar para as ruas ou para a FEBEM, e a minha vida vai continuar. Nada disso que ela fez valeu. Ela é uma pessoa que não mora aqui, não é desse país. Então, para poder já encerrar o assunto, ela tinha saído e ele pegou dentro da casa. Ele abriu todas as torneiras da casa. E no segundo piso, dentro da banheira, a banheira encheu e inundou toda a casa. Quando ela retornou e ela viu a água jorrando e aquela água toda, né? Então, ela pegou e correu, foi lá, né? Roberto, o que está acontecendo? O que é isso? Que loucura é essa? Por que isso? Aí ele começou a chorar e disse a ela que ela podia mandar ele embora, que estava tudo acabado, porque ela ia embora e pronto. Aí ela o agarrou pelos braços e falou com ele uma coisa muito importante. Falou assim, Roberto, nada que você faça, nada que você cometa de erro vai fazer com que eu não goste de você. Você é uma pessoa importante para mim. E uma vez que você é uma pessoa que eu amo, você não vai conseguir destruir esse amor. Aí desarmou o nosso amigo Roberto Carlos Ramos. Aí ele foi para a França, chegou lá, estudou, fez faculdade, foi tudo pago, ela conseguiu bolsa, ela conseguiu investir na carreira do Roberto Carlos. E aí, uma vez que ele já estava, né, mais maduro, aos 21 anos, a Marguerite Duras desencarna e ele volta para o Brasil.
E hoje o Roberto Carlos é pedagogo, mestre em educação pelo Unicamp, pós-graduado em literatura infantil pela PUC, membro da Associação Internacional de Contadores de História. Tem vários livros publicados, A Arte de Construir Cidadãos, Marambaia, Contador de Histórias, resgatando e contando nossas histórias folclóricas, O Dia Depois de Amanhã em Minas, O Morro e a Morte. Tem vários prêmios, condecorações. Mas enfim, por que nós estamos contando essa história? Porque a história desse rapaz é igual à história de milhares e milhares, por não dizer milhões, de crianças do nosso Brasil e do nosso planeta. Mas o que foi que fez a diferença para o Roberto Carlos? Qual que foi o contexto que alterou a história dele? Então, nós devemos entender que não somente a dedicação dessa pedagoga francesa, mas o amor que ela dedicou fez toda a diferença. Quebrou-se um ciclo vicioso. E ele encontrou subsídios emocionais que deram forças para ele empreender um mecanismo, um processo de autoaprimoramento. É essa educação, meus amigos, que eu gostaria de falar. É desta educação que nós entendemos que é importante e que é onde devemos atuar. Lembrando aqui o patrono da educação, Paulo Freire, que diz que a educação não transforma o mundo. A educação muda as pessoas. Pessoas transformam o mundo. É disso que nós estamos falando. Pessoas que são alteradas do seu íntimo. E essa transformação transforma o mundo. Mas continuando a nossa história sobre o Roberto Carlos Ramos, tranquilo, mas dando continuidade ao nosso estudo, à nossa palestra, à nossa discussão, melhor dizendo, nós encontramos num relatório da Unesco que chama Educação, um Tesouro a Descobrir, que foi patrocinado pelo Jacques-Lucien Jean Delors, economista e político francês, que estudou economia na Sorbonne. Esse Delors, ele propôs nesse relatório para a Unesco os 4 pilares da educação. E os 4 pilares da educação, nesse relatório, foram interpretados pela nossa irmã espírita Sandra Maria Borba Pereira, no seu livro Reflexões Pedagógicas à Luz do Evangelho, no capítulo 2. Então, o Delors impõe 4 pilares. E ela faz uma correlação entre esses 4 pilares propostos por ele com o Evangelho de Jesus. O educador por excelência. Então, quando o Delors coloca aprender a conhecer, a Sandra Maria liga o conhecereis a verdade e ela vos libertará, que está em João, no capítulo 8, versículo 32. Porque se eu não busco conhecer onde estou, para quem sou eu, para onde vou, de onde vim, se eu não busco conhecer as coisas, eu vou ficar preso
àquilo que eu consigo enxergar. Eu vou ficar preso na situação ou no ponto em que eu dou conta. Quando eu aprendo, outro pilar, a fazer, a Sandra nos remete em Lucas, no capítulo 10, versículo 28. Faze isso e viverás, que é a proposta do Cristo. O fazer, no caso, remete à ação. Não adianta conhecer. Eu tenho que agir. Eu tenho que fazer com que esse conhecimento saia em forma de atitudes, de postura. É buscar eu, sabendo, eu fazer. Porque não tem sentido ter o conhecimento por si só. O conhecimento por si só, ele é nulo. Eu só sei. Mas o que efetivamente, na prática, ele significa? Qual que é o sentido, em termos de atitude, aquele conhecimento? E aí, o Deleuze ainda fala, aprender a conviver. E Jesus fala em Mateus, no capítulo 7, versículo 12, fazei aos outros o que gostarias que eles vos fizessem. Olha para vocês verem como que o evangelho do Cristo encaixa dentro do que o Deleuze está falando. Porque como que eu vou viver de forma como se não existissem as pessoas? Quais seriam os meus limites? Quais seriam as atitudes se eu desconsiderasse o meu semelhante? É óbvio que ao observarmos a nossa sociedade, nós encontramos motivos muito sérios, motivos profundos, de utilizar isso que o Cristo fala. Fazer aos outros o que gostaríamos que vos fizesse. Parece uma coisa repetitiva, já, né? Que a gente vem falando. Mas o que significa isso? Significa que, olha, em primeiro lugar, você não está sozinho. Nós não estamos sozinhos. Nós temos os outros. E o que impacta o outro impacta a mim. Nós não estamos isolados. E por último, Deleuze fala aprender a ser. E Jesus fala em Mateus, no capítulo 5, versículo 48, sede perfeitos. O sede perfeitos é eu conheci, eu já faço, eu sei com quem eu estou vivendo, aonde que eu estou inserido. Então, vamos aprender a ser aquilo que nós conhecemos, aquilo que aprendemos, aquilo que nós entendemos que dentro da nossa condição humana é possível. Não adianta conhecer, não adianta nem fazer, se realmente eu não sou. Porque senão será um fenômeno exterior. Será de boca para fora, são os famosos túmulos caiados. Que por fora tem a brancura, mas que por dentro tem a podridão, como está no Evangelho. Não adianta nós aparentarmos, nós temos que ser efetivamente. Então, essa correlação ela é muito importante e nós destacamos aqui o livro da Sandra Maria Borba Pereira, no seu livro Reflexões Pedagógicas, que é de grande importância para nós entendermos aonde que nós queremos chegar quando nós dizemos que a educação é que salva. A educação é que nos vai transformar, é a educação que vai resolver todos os problemas. Não restam dúvidas. Realmente é. Mas tudo que nós falamos da educação já estava previsto pelo Cristo. E que Kardec
nos ajudou a interpretar e a lembrar. Então, é interessante nós não ficarmos na superfície. Nós entendemos da necessidade da busca pelo caminhar, pelo aprimorar, pelo aprender, pelo buscar. O que é? O como? É saber fazer as perguntas, gente. E buscar. Lembramos que poucas semanas atrás, hoje é o dia 3 de novembro, e essa palestra será disponibilizada na quinta-feira, no dia 5, que da diferença entre educar e instruir. Educar, o instruir, é restritivo, específico, e educar é amplo, abrangente. Então nós não podemos confundir uma coisa com outra. Nós temos que entender que educar é disponibilizar a alguém condições para o pleno desenvolvimento de sua personalidade. Pois trata-se de uma ação consciente, totalmente consciente, que permite ao ser humano desenvolver as suas aptidões essas, as aptidões biológicas, físicas, intelectuais, morais, sociais, psicológicas, estéticas. Dessa forma, a educação é ao mesmo tempo um processo e resultado. Em relação à instrução, é geralmente viabilizado pelo ensino formal ou direto. Mas também existe a instrução pela observação, pela imitação, pela inspiração, pela intuição, repetição. Então, a instrução, ela é mais restritiva. Importante, espíritas, amai-vos e instruí-vos, já dizia Kardec. Mas nós temos que entender que o conceito da palavra instruir, ela é mais específico. E educação é muito mais abrangente. Então nós temos que ter esses elementos para que a gente não confunda uma coisa com a outra. E aí nós fomos buscar lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 685, na A, um trecho quando Kardec fala assim: há um elemento que se não costuma fazer pesar na balança e sem o qual a ciência econômica não passa de simples teoria. Esse elemento é a educação. Não a educação intelectual, mas a educação moral. Não nos referimos, porém, à educação moral pelos livros, e sim a que consiste na arte de formar os caracteres. Educação, segundo Kardec, é a arte de formar os caracteres morais internos. A quem cultive hábitos, porquanto a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. Então, isso está na parte 3ª do Livro dos Espíritos, das Leis Morais, capítulo 3, pergunta 685A. Mas, aproveitando o tema, nós fomos buscar no livro Pensamento e Vida, no capítulo 5, Educação. Uma das primeiras frases que Emmanuel usa é: brilhe a vossa luz, que está lá em Mateus, no capítulo 5, versículo 16. Então, o que o pensamento de Emmanuel, o que Emmanuel nos fala a respeito desse brilhe a vossa luz? A primeira coisa que remete é nos tornarmos conscientes da nossa posição como filhos de um Pai Criador. Filhos de Deus. Então,
Nós não, nós não estamos, ou não somos criaturas à parte da natureza. Deus não nos criou e deixou a revelia. Nós temos um potencial divino em nós. Afinal de contas, Deus quis que nós existíssemos. E às vezes a gente esquece disso, não é, gente? Nós esquecemos que somos filhos de Deus. Deus faz alguma coisa sem importância? Deus faz alguma coisa assim só por fazer? Então, meus amigos, é preciso que a gente tome ciência do nosso potencial divino. E Emmanuel, no capítulo 5 do livro Pensamento e Vida, começa assim, ó. Isso quer dizer, o brilho é a vossa luz, que o potencial de luz do nosso espírito deve fulgir em sua grandeza plena, considerando que somos filhos de Deus. E semelhante feito somente poderá ser atingido pela educação que nos propicia o justo burilamento. E aí cabe a nós entender esse justo burilamento. Porque a gente acha que o processo educativo é um processo tranquilo, que a gente vai ser submetido e que a gente não tem responsabilidade com isso. Quando a educação ela é submetida à criatura, realmente nós temos que concordar que o processo é mais difícil. Porque ali é algo compulsório. Eu acabo sendo arrastado pelas forças da vida. A revelia, às vezes eu nem quero. E eu acabo sendo arrastado. Então, quando o Emmanuel fala justo burilamento, ele está nos remetendo de que a vida me dá oportunidades de crescimento, de aprendizado, sempre no tempo devido. Se eu não aproveito, se eu não quero usar o meu livre-arbítrio, não quero, naturalmente a vida se incumbe de me mostrar que o processo que não tem jeito. É irreversível, não tem como eu voltar. Deus é uma luz que nos atrai. E pelo fato da gente ser filho de Deus, essa luz está em nós também, porque Deus está em tudo. E a gente esquece que Deus está em tudo. Então, quando a gente lê lá nos livros do André Luiz, Evolução em Dois Mundos, que Deus propaga a sua inteligência e o seu amor, os seus sentimentos através do fluido cósmico, por todo o fluido cósmico, eu pergunto a vocês, de que nós somos feitos? Qual que é o componente do nosso corpo? Se nós temos fluido cósmico em nós, em essência, Deus não está se expressando em nós fisicamente? Então, meus irmãos, é preciso que a gente pense. Deus não é nada intangível, não. Se eu estou pegando em mim, se eu estou vivendo, eu estou em Deus, mergulhado nele. Mas Emmanuel vai um pouquinho mais. Ele ainda fala da questão do cultivo da inteligência, aperfeiçoamento do campo íntimo. Então, ele está falando de justo burilamento em função da educação, remetendo ao cultivo das questões intelectuais, não de saber. Porque saber
conhecimento, adquirir, ler e saber o que é uma coisa, isso é um fato. Mas isso não significa inteligência. Inteligência é a capacidade que nós temos de elaborar raciocínios, da gente elaborar soluções, de aprender, de fazer conexões. Então, eu posso não estar informado, mas se eu tenho uma capacidade de ligar as informações e chegar a uma conclusão, esta é a minha capacidade de inteligência. O cultivo disso, a busca por elaborar raciocínios lógicos, se uma coisa é assim e a outra é parecida, o que vai dar se eu juntar? 1 mais 1 é 2. Se a gente começa a elaborar, a raciocinar, a cultivar esse raciocínio, essa inteligência que está em nós, a gente está buscando o que Emmanuel está falando, que é o burilamento, que é o que é o burilamento? Aí, em Teoflotone nós sabemos, né, o que é o buril, que é o que vai dando forma, tirando as asperezas da pedra. Então, o cultivo da inteligência vai tirando as asperezas do nosso cérebro, do nosso raciocínio, da nossa alma. A gente vai elaborando melhor o nosso intelecto. E, por sua vez, a partir do momento que a gente vai indo por esse caminho de aperfeiçoamento contínuo das nossas inteligências, que é a mais rápida, que é a mais fácil, acessível para todos nós, que sempre vamos pelo caminho mais rápido mesmo, que é natural isso, nós chegamos num ponto de aperfeiçoamento no campo íntimo. Então nós começamos a entender que a bondade raciocinada, buscando essa questão do cultivo da inteligência, e nós entendemos que a bondade é algo que é bom para nós e que é bom para o nosso semelhante. Eu posso ser bom para mim e posso ser bom para o outro, e isso traz bons frutos. O saber e a virtude, quer dizer, quanto mais eu sei, eu associo o conhecimento que eu tenho à inteligência. E isso entra num processo que Emmanuel chama de instrução em primeiro momento e a vontade atuando em cima. Então eu sou instigado a conhecer, a buscar, a testar em cima de um motor potente chamado vontade. Então não adianta a gente achar que as coisas vão acontecer por si só, que as coisas, eu vai chegar aqui e eu vou passar a saber. Ou eu só aprendo quando alguém me ensina. Até quando, meus irmãos? O convite do Cristo é o convite da evolução consciente. Eu determino o meu crescimento. Não precisa de alguém vir, não. Eu vou correr atrás, eu vou buscar, eu vou querer, eu vou determinar em mim. Por que eu vou só aprender quando o outro está me ensinando? Por que eu não busco conhecimento? Por que eu não busco aprender? Por que eu não busco entender o outro? Por que eu não faço a relação entre um fato e outro para chegar a alguma conclusão? Por que eu só paro para pensar quando os outros falam? Então, o Emmanuel está nos chamando, nessa cartilha maravilhosa chamada Pensamento e Vida, há uma reflexão importante de que o justo burilamento está nas nossas mãos. Olha que maravilha, gente. Está nas nossas mãos.
está nas nossas mãos buscar, querer, correr atrás e tomar conta das nossas vidas. Não precisa vir espíritos de luz me alertar, eu estou sabendo o que é. Se eles quiserem me instruir, ótimo, que bom. Mas se não vierem, eu estou correndo atrás. Eu não preciso de uma mensagem para iniciar o meu processo de aprendizado. O que nos falta, às vezes, é a vontade. Mas, por nossa vez, estamos tendo a oportunidade de buscar, de querer, de ir realmente à frente por determinação própria e não sob pressão exterior. Essa é a reflexão importante sobre educação, meus amigos. Então, nesse livro, Pensamento e Vida, é importante nós entendermos que Emmanuel busca nos colocar numa situação de coadjuvantes das nossas vidas. Numa situação de que nós temos que buscar, de querer, e olha, vocês, olha, quantos livros nós temos na biblioteca? Quantos filmes nós temos que nos proporcionam reflexões bacanas, importantes para o nosso crescimento? Então, nós todos devemos um trabalho pessoal na busca incessante pela superação de nós mesmos. Por que será que existe esse tanto de espírito que vem escrever livro? Por que tem tanta reunião? Por que tem reunião mediúnica? Por que tem reunião? Por que tem passe magnético? Para quê? Para nos colocar em pé. Para nos colocar em condição de andar. Mas quem tem que andar somos nós. A doutrina espírita nos explica que ela não obriga a gente a nada. Realmente não. E nós não estamos obrigados realmente. Mas cultivando a inteligência, como diz Emmanuel. Será que não está na hora de sermos os coadjuvantes? Ser aqueles que determinam? Ser aqueles que buscam realmente a superação? Nós falamos assim, mas o Chico foi fenomenal, maravilhoso. Como realmente foi? Aliás, é. Mas será que o Chico ficasse esperando só o Emmanuel falar? Ele teria feito alguma coisa? Será que se o Chico não tivesse empenhado, buscado a superação, enfrentado dificuldades terríveis, será que o Chico realmente teria conseguido se superar nas suas dificuldades, na sua condição humilde lá de Pedro Leopoldo? Então a gente fala assim, olha, era o Chico que tinha as dificuldades, numa família pobre, com todos os problemas que todos nós temos. Mas o Cristo não quer grandiosidade. O Cristo não está falando de processos de extremo, de heroísmos. Não. O Cristo fala de pequenas ações todos os dias. Mas é para o bem do outro? Não, é para o bem de mim mesmo, para o meu próprio bem. Nós estamos recebendo orientações dos nossos irmãos para o nosso próprio bem. Mas temos que fazer a caridade. Claro, temos que fazer a caridade, isso é importante. E a caridade começa pelo próximo mais próximo, que sou eu. Esse processo educativo, ele começa
ao me descobrir como ser humano autônomo. Não é porque o dirigente da reunião está falando, não é porque companheiros da casa espírita estão falando. Eu estou dizendo que nós podemos tomar a frente. Se o processo educativo ele começa em eu participar toda quinta-feira da reunião, ótimo, excelente, já é um passo. Ah, mas se o meu processo educativo depende de eu fazer uma campanha do quilo, é importante fazer uma campanha do quilo? Ótimo, faça a campanha do quilo. Então, o mais importante dessa história toda, meus amigos, é que cada um encontre o ponto. Eu não posso querer me educar como o outro está sendo educado. Eu não posso querer propor para mim a educação que o outro está promovendo para ele. Eu posso utilizar os mesmos subsídios. Eu posso trabalhar, eu posso enfrentar as dificuldades, eu posso me inspirar. Mas o processo educativo que eu implemento é totalmente particular. É algo da nossa relação com Deus. É algo que diz que nós somos diferentes por vários motivos. Por ter experimentado caminhos diferentes, por ter aprendido algum assunto que o outro não aprendeu, por ter buscado diferentes fases no processo educativo diferente. Porque uns aprenderam música, ou matemática, ou português, não importa. Ou aprenderam o amor, ou aprendeu a respeitar, ou aprendeu a olhar o outro diferente, ou então se encastelou dentro de si mesmo. Ou se acha a pessoa mais importante do planeta. Dadas esses perfis de trajetória bem diferentes, vocês compreendem que as abordagens são diferentes. E o processo é mais interessante de que eu posso estar extremamente maduro e educado em um ponto, mas posso estar infantilizado e imaturo em outro. Porque nós não estamos prontos. Nós temos que fazer brilhar essa luz que Emmanuel fala, mas essa luz, ela brilha no conjunto. Às vezes tem um pontinho que está aqui um pouco maior, outro mais para baixo, outros mais para cima. O importante é nós entendermos de que nós não somos bons em tudo e nem maus em tudo. Então aquela questão que fala assim, ou a pessoa é boa ou ela é má. Devemos fugir desse dualismo. É um dualismo injusto. Esse maniqueísmo, meus amigos, eles é um dos grandes causadores da depressão. Porque fica naquela, a pessoa se acha porque ela não conseguiu ser igual ao outro. Então ela acha que ela é pior em tudo. E não vê a luz que já existe dentro de si mesmo. Não atenta de que pode ser que ela não seja tão boa assim naquele aspecto, mas no outro aspecto ela é ótima. Por que nós só olhamos o lado negativo? Por que nós só olhamos aquilo que falta, é o copo que está faltando a metade da água? Por que nós só olhamos o aspecto que está faltando? Por que eu não olho as conquistas? Eu olhando as conquistas, eu me fortaleço. Não
que eu vá me orgulhar daquilo, mas é uma visão justa no meu burilamento. Porque eu estou buscando ser justo no meu processo educativo. E como os nossos amigos espirituais, que se esforçam, que estão do nosso lado há milênios e que vê o quanto que já avançamos, às vezes se entristecem, porque nós simplesmente deixamos de lado as conquistas pessoais, aquilo que já avançamos, aquilo que já buscamos, aquilo que já está consolidado em nós. E nós nos sentimos a pior das pessoas, porque nós somos orgulhosos. Naquele aspecto, nós não somos igual a pessoa X, Y, Z. Eu não consigo perdoar. Então, meus amigos, a reflexão da noite é uma oportunidade que nós temos de buscar nesses livros que nós temos, nessa doutrina que nos auxilia tanto e que nos dá a oportunidade de olharmos para nós mesmos. Então, a doutrina espírita, ela é uma oportunidade de virarmos os olhos para o nosso interior. E a partir do momento que a gente olha para a gente, nós detectamos exatamente aonde que a gente pode atuar, naquilo que a gente dá conta. Tudo com calma, sem desespero. Nós já estamos nesse processo há milênios. E tem milênios pela frente. Não adianta querer fazer numa vida o que a gente acha que dá conta de tudo. Não adianta. É tudo com calma. Então, para finalizar, nós gostaríamos de lembrar Santo Agostinho que todas as noites, ao se deitar, ele passava em revisão todas as ações, todos os acontecimentos, todas as posturas, e escutava os seus sentimentos para saber o que ele sentia mediante aquela coisa que ele não gostava ou aquela outra que ele gostava. Qual que era o sentimento? Fazia uma revisão para que pudesse não cair mais naquela mesma situação e pudesse propor situações diferentes, propor soluções. Cultivo da inteligência ao nosso favor. E nesse processo, ele tomou conta da sua evolução, determinou o seu caminho. Então é disso que nós devemos parar e refletir nessa noite que Jesus e os benfeitores nos dão essa oportunidade de estarmos aqui. Nós agradecemos a todos vocês pela oportunidade. Envio um abraço a todos os companheiros da Casa Espírita de Portugal. E nós vamos elevar o pensamento a Deus em gratidão pela confiança e pela oportunidade que cada um de nós tenha de estar aqui e por tudo que recebemos, tanto nessa casa quanto nessa maravilhosa reencarnação que tivemos a oportunidade de conhecer a doutrina dos Espíritos que tanto nos esclarece. Elevemos o pensamento a Deus em gratidão. Senhor da vida, é com profundo sentimento de gratidão que elevamos o pensamento a Ti, certos da Tua presença, do Teu amor, da Tua misericórdia trabalhando
em favor de cada um de nós. Certos que é através dessas forças que recebemos, possamos estar firmes nos nossos propósitos de crescimento, de renovação interior. Elevamos o pensamento a Ti, Senhor, entregando-nos à Tua vontade, aos Teus desígnios, buscando a cada passo, a cada momento que temos de oportunidade, nos entregar de corpo e alma, entendendo que somos responsáveis pela nossa felicidade, pelo nosso bem-estar, através do bem e do bem-estar que proporcionamos. Que estejamos dessa forma, Senhor, conectados com Teu amor infinito, de forma tranquila, confiantes, buscando a Ti, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Um grande abraço a todos, fiquem em paz.